No vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês coisas que não deram certo, né? Porque a gente tá aqui, como eu sempre repito, eu também tô no aprendizado, né? A gente vai aprendendo com os desafios da vida, a gente vai corrigindo, a gente vai... desde que a gente esteja disposta a analisar, né? Não simplesmente passar pela vida, mas analisar como que a gente chegou a determinado objetivo ou como que a gente não chegou, quais eram os nossos comportamentos, pensamentos, sentimentos, enfim, olhar para dentro de nós e tentar entender e tentar buscar por que a gente não chegou ou chegou a determinado objetivo. Se a gente passar batido por isso, a gente não vai aprender nada, a gente não vai evoluir nada, né? A gente vai continuar no paradigma da Matrix, né? De que a gente não tem controle da nossa vida, de que tudo que acontece com a gente vem de fora, né? De fora para dentro, não de dentro para fora. A gente vai continuar tendo essa vida aleatória que a maioria da humanidade tem, né? Nós que estamos aqui, a gente está estudando, a gente está no caminho do despertar. A gente quer entender como que as experiências elas são criadas, como que tem pessoas que atingem objetivos muito facilmente e outras não. Algumas pessoas enriquecem, outras não. Algumas pessoas conseguem se curar de doenças ditas incuráveis e outras não, né? Será que é aleatório? Será que Deus escolheu um ou outro para ser feliz e o restante viver na vida ali sofrida, né? E alguns indícios, né, de tudo que a gente tem estudado diz que não, né? Deus não faz acepção de pessoas. Deus criou a abundância, Deus criou o mundo com as suas leis e todo mundo que tem consciência dessas leis, de como são as regras do jogo da vida, consegue jogar a favor dessas regras e consegue realmente fazer e viver tudo que deseja viver, né? Só que a gente tá, obviamente, no eterno aprendizado, né? E hoje eu quero trazer para você, né, o caso do meu apartamento. Quando eu comprei o meu primeiro apartamento, eu simplesmente me decepcionei, né? Na verdade, eu já comprei ele já querendo vender, tá? Por que isso aconteceu, né? Hoje eu sei, eu tenho total certeza de que quando eu resolvi comprar um apartamento, foi o meu primeiro apartamento comprado, né? Eu tinha morado em 2 outros lugares alugados e fui muito feliz nesses lugares. E a forma como eu cheguei nesses lugares alugados foram surpreendentes. Também já tem vídeo aqui no canal falando sobre como eu consegui esses apartamentos, né? E aquele que deveria ser a minha primeira aquisição, né? Primeira e única, eu pensava assim. Eu não estava feliz e foi quando a minha vida financeira desandou, eu criei minha crise financeira, eu fui no fundo do poço, né? Essa história que vocês já sabem, que me acompanha aqui há um tempo. Por que isso aconteceu, então, quando eu resolvi tomar quando eu tive essa decisão de comprar realmente um apartamento, né? Naquela época, eu não percebia, mas eu tinha muitas crenças, né? Muitos paradigmas que estavam ali latentes na minha mente, né, subconsciente, que estavam ali dormindo na minha mente. E por que eu decidi comprar um apartamento? Bom, na época, eu engravidei, né, fui ter o meu primeiro filho, e aí começaram a vir essas crenças adormecidas, elas começaram a despertar na minha cabeça, né, que como eu iria ter um filho, eu tinha que deixar algo fixo para ele, alguma segurança para ele, né? E a primeira coisa que eu deveria mudar na minha vida era sair do aluguel e investir numa casa própria, né? Isso vem da minha infância, de tudo que eu aprendi com os meus pais, as pessoas à minha volta, né? Que eu fui observando. Eu criei essa crença na minha cabeça. Já que eu vou ter um filho, eu vou ter que deixar ali um legado para ele, né? Patrimônio, essas coisas. Então eu vou comprar um apartamento, né? Já que mudou agora a minha vida. Vou ter mais uma responsabilidade. Então, gente, como é que seria a compra desse apartamento? Na minha cabeça da época, a única forma de ter alguma coisa era fazendo prestações, tá? Isso também eu ouvi muito na minha infância, que a gente não consegue nada se não for no sacrifício e fazendo N prestações, tá? Porque a gente era pobre. Então, a gente só conseguia as coisas nesse esforço, fazendo esforço, com sacrifício, tá? Então, na minha cabeça, né, eu tinha que comprar um imóvel e eu teria que fazer uma prestação enorme na Caixa Econômica Federal, né? Que era a única na minha cabeça que
que eu poderia fazer esse tipo de transação, né, de aquisição, no caso. Então eu entrei com toda a papelada, a gente foi fazer todos os trâmites lá que tem que fazer, todo mundo sabia na época que demorava muito, que era uma transação muito complexa e dificilmente alguém conseguia, porque era tanta papelada, tanto detalhe que eles pediam, que era muito complicado conseguir o financiamento e tudo, não sei o que. Tá. Mas, vamos lá, né? Eu fui começar a procurar, engravidei, fui começar a procurar os apartamentos, os lugares para comprar. E não gostava de nenhum. Nada me agradava, tá? E o tempo foi passando, tá? Minha barriga foi crescendo, a gente olhava as coisas e eu não me agradava de nada. Quando chegou lá para os 5 meses, que eu já estava com a barriguinha mais ou menos 5, 6 meses, eu comecei a ficar preocupada, porque eu não estava gostando de nada, né? E eu precisava acelerar as coisas. Por quê? Porque, né, demora a papelada sair, eu queria colocar a casa do meu jeito, eu tinha que, né, comprar móveis, fazer obra, não sei o quê. E eu tava começando a ficar ansiosa, né, pra comprar alguma coisa. Aí teve um dia que eu vi umas fotos em algum site, não lembro, que eu gostei aparentemente do lugar. Então nós ligamos e fomos lá ver. Gente, quando a gente foi chegando de carro, né, a gente foi seguindo o corretor foi na frente. O bairro, eu já olhei assim, eu falei, gente, que lugar esquisito. Eu não gostei do bairro. Quando a gente parou o carro em frente ao prédio, eu olhei, o prédio todo caindo aos pedaços, tudo feio, tudo mal acabado. Eu não gostei do lugar. Na hora que nós entramos, né, para começar, a chave não funcionava. O corretor, essa chave não funciona. Aí a gente tinha que botar a mão por dentro da porta, lá da portaria, que era de vidro e estava toda quebrada. Botar a mão por dentro, enfiar a chave por dentro para entrar. Eu falei, opa, que coisa esquisita, não me identifico com esse lugar, já não gostei daqui. Só que na hora que ele abriu o apartamento, aquilo me encantou, porque foi um contraste tão grande. O apartamento estava todo pintadinho, aquele cheiro de casa nova. O apartamento era gigante. Logo que abri a porta, tinha uma escada que dava para o segundo andar. Era um apartamento duplex, com 2 suítes e um lavabo lá embaixo. Tinha uma área de serviço, coisa que eu não tinha na casa que morava atualmente, né? Então estava bem dividido e o preço estava excelente. Era até abaixo daquilo que a gente poderia pegar na caixa, né? E aí eu olhei aquilo, né? Eu gostei, dentro do apartamento eu gostei, achei legal, porém, tudo à volta, nada, absolutamente nada me agradou. O local era longe de onde eu trabalhava, então assim, não me agradou mesmo, tá? Mas o apartamento era ok, era um dos melhores apartamentos que eu vi, tanto pelo preço mais baixo, né, quanto pelas condições aparentes do lado de dentro do apartamento. Então tá bom, aí o tempo foi passando, a gente começou a olhar outras coisas e nada agradava. Aí aquela crença bateu forte, né? Cara, o tempo tá passando, teu filho vai nascer e não vai ter uma casa onde morar. E gente, detalhe, eu morava num lugar maravilhoso, um lugar que eu amava morar, tá? Um apartamento de 1 quarto, um apartamento também grande, num lugar muito legal, tinha acesso a tudo era pertinho, tudo podia fazer a pé, era perto do meu trabalho, garagem coberta, tinha tudo perfeito, tá? E eu pagava pouco por aquele lugar. Mesmo sendo aluguel, eu pagava ridículo. Quando eu contava para as pessoas, ninguém acreditava. E aí, gente, né, a crença ali foi batendo forte e eu resolvi fechar nesse lugar, né? Porque o tempo tava passando, meu filho não poderia nascer e eu morando de aluguel. E eu comprei aquele lugar. Mas, gente, a coisa estava tão duvidosa dentro de mim ainda que eu lembro que quando eu falei, não, vamos dar entrada nesse apartamento, eu tinha que dar um dinheiro de entrada e tal, eu fui buscar na internet se era possível vender um apartamento que estava financiado pela Caixa. Olha só, olha o indício, né, de que lá no fundo eu não queria ir para aquele lugar. Eu fui buscar essa informação e eu vi que realmente eu poderia passar o financiamento, enfim, né? Sim, eu poderia sair daquele apartamento. Aí, gente, tudo foi acontecendo, muito corrido, né? Até que foi até bem pouco tempo, levou 1 mês e meio para toda a papelada ficar pronta e tal, a gente pegar a chave e entrar, medir tudo para comprar piso, para fazer obra, e, enfim, foi uma correria, eu com barrigão já. Eu sei que eu entrei naquele apartamento 1 semana antes de ter o meu filho. E no primeiro dia, quando eu entreguei o apartamento antigo, eu chorei tanto, eu fiquei, não acredito, eu gosto tanto daqui, eu tô indo embora daqui e tal, eu me senti mal, nunca tinha acontecido isso. Todas as vezes que eu mudei de lugar, eu me senti bem, fui pra um lugar melhor, né? Mas ali eu tava muito mal de sair daquele lugar que eu tava vivendo.
E aí, quando fui pro outro apartamento, assim, eu já no primeiro dia, ai, cara, tive que pegar mais ônibus pra chegar. Enfim, foi horrível. Eu já tava me sentindo mal no primeiro dia que eu entrei ali, eu já não estava querendo ficar ali, sabe? Tanto que com 6 meses de efetivamente morando ali, a gente já colocou pra vender, porque foram surgindo outros problemas dentro do apartamento, a vizinhança também, a gente não tinha garagem direito para guardar o carro, era muitos problemas que tinham ali, sabe? E aí eu fui me questionar, gente, depois que né, eu cheguei num ponto financeiro ali, que não tinha como passar, mas estava no fundo do poço, eu comecei a buscar, né, a história que vocês sabem, buscar como eu cheguei ali, e eu entendi, gente, que eu não ouvi a voz da minha intuição, tá? Todas as outras vezes que eu fui morar, nos 2 apartamentos que eu morei anteriormente, a coisa desenrolou de forma, assim, bem emblemática pra mim, né? Foi surpreendente as formas como eu consegui os outros apartamentos. E todas as vezes que eu entrei nesses apartamentos que eu realmente morei, eu olhei para aqueles apartamentos assim e na hora eu sentia, é aqui que eu vou morar, sabe? Me vinha uma certeza lá de dentro, é aqui que eu vou morar. Tanto no primeiro quanto no segundo, tá? Que foram, assim, maneiras surpreendentes. Era barato, eram lugares muito bem localizados e tudo dando certo, sabe? E eu gostei realmente dos apartamentos. Ali, eu percebi que quando eu fui naquele lugar, quando eu entrei naquele apartamento, eu não senti a intuição falando comigo. Pelo contrário, né? Lá dentro eu já estava sentindo ali que o local estava estranho. Enfim, eu estava sentindo um desconforto interno que foi abafado pelo contraste da situação do apartamento, né? Que ele estava bem novinho. E aí, e a crença de que eu tinha que ter meu filho numa casa minha, né? Batendo forte ali, eu fui e dei esse passo maior do que a perna, né? Então a crença acabou me prejudicando e o fato de eu não ouvir o meu interior, né? Não ouvir ali a voz da minha intuição, que é uma das nossas faculdades mentais, né? Gente, quando eu me dei conta de que eu fui para aquele lugar por conta de crença de outras pessoas, sabe? Quando eu comecei a estudar e entender que existem formas de você adquirir uma casa sem tanto sacrifício, sabe? E eu entendi que era a minha mente que tinha me botado ali naquela situação, né? Aquilo que eu tinha vivido ou ouvido lá na minha infância, que tinha que ser, né? A verdade era aquela. Eu comecei a perceber, a olhar para o lado e perceber que tinham pessoas que compravam apartamentos, casas, enfim, à vista. E eu comecei a entender que tinha forma de multiplicar o meu dinheiro para poder dar uma boa entrada e ficar com prestação baixa. Que, enfim, eu comecei a ter, quando eu abri a minha cabeça, comecei a olhar para os lados, comecei a entender o que eu tinha feito, tá? Eu tinha dado voz à minha crença limitante de que era só aquele o caminho que eu poderia seguir. Depois que meu filho nasceu, né, ele ficou 2 anos dormindo no meu quarto, lá no bercinho dele, eu falei, gente, eu poderia ter ficado naquele outro apartamento que eu pagava baratíssimo, era num lugar muito bem localizado, era perto de tudo, perto do meu trabalho. Meu filho ficaria tranquilamente ali no meu quarto, o meu quarto lá era um quarto só, mas era um quarto grande. Nesse lugar que eu comprei, que eu me dei mal, eram 2 quartos, né, um pro meu filho e um meu, só que o meu filho nunca dormiu no quarto dele. Né? Então, assim, cara, eu falei, gente, por que eu não fiquei lá e juntei dinheiro, né? Já que o aluguel era ridículo lá, eu poderia ter juntado dinheiro, poderia ter procurado um lugar melhor, uma casa melhor, mais perto de onde eu queria ficar, sabe? E eu fui cega, eu fui baseada naquela crença limitante de que eu tinha que ter meu filho numa casa própria. E a gente só consegue casa própria financiando 30 anos pela Caixa Econômica Federal com muito sacrifício. Era essa a ideia que eu tinha e foi isso que eu manifestei na minha vida. Exatamente, sem tirar nem pôr uma palavra, uma letra. Foi exatamente isso que eu vivi. Consegui com muito sacrifício, sofri muito, enfim, até o ponto de não quero mais isso, sabe? E entender que foi a minha mente que criou aquilo ali. Foi até aí que começou a minha jornada, a minha busca, né, por entender que existe outros mundos, outras verdades, tá? Não só aquilo que estava na minha cabeça. Foi cada coisa que eu lia nos livros e nas aulas dos mentores, as fichas foram caindo. Eu falei, gente, como a nossa mente, ela mente, né? Ela cria situações que faz a gente realmente se perder na vida, sabe? E muita gente não entende. A gente não entende que a gente tem uma programação,
tá? Quando a gente é novo, quando a gente é jovem, a gente tá livre, a nossa mente é livre para absorver, para olhar as situações à nossa volta e criar a partir daí uma ideia de mundo, tá? Mas essa ideia de mundo que a gente tem é nossa, não é verdade absoluta, né? Não é a mesma verdade para outras pessoas têm outras visões de mundo baseado na infância delas, no que elas viram e tal, e conseguem criar outras realidades, né? E aquela ali era a minha visão naquele momento, que me afundou, eu fui pro fundo do poço, né? Eu pensei em fazer besteira com a minha vida, eu realmente, ali naquele momento, foi um momento assim foi um dos piores vales da minha vida, né? Porque essa nossa vida, ela é altos e baixos, né? A lei do ritmo já diz isso, né? Que a gente, uma hora a gente vai estar bem, outra hora a gente vai estar ruim e assim vai, a gente vai caminhando, né? Então aquele ali foi um dos piores vales da minha vida, foi quando realmente, mas ao mesmo tempo foi o melhor momento, porque foi a partir daquela derrotada ali, daquele fundo do poço que eu consegui pegar impulso para começar a entender quem eu era e o que eu estava vivendo. A culpa era minha. A culpa não era de ninguém, sabe? Eu criei aquela realidade. Eu estava manifestando no lado externo aquilo que estava na minha programação, no que eu acreditava ser verdade absoluta e que se provou não ser a única verdade no mundo, né? Então, eu queria trazer essa história aqui para vocês entenderem que realmente, gente, a gente coloca para fora aquilo que a gente está tendo como resultado nas áreas da nossa vida corresponde exatamente à nossa forma de pensar com relação àquela área, tá? Seja nos relacionamentos, seja na vida pessoal, seja na profissional, você só chega onde você acha que pode chegar, tá? Então, assim, preste atenção aos seus resultados em diversas áreas da sua vida. Se algo não vai bem, não está como deveria, como você gostaria que tivesse, você pode observar que tipo de pensamentos, que tipo de verdades absolutas você tem a respeito daquela área da sua vida, tá? Coloca isso no papel, escreve isso mesmo. Todo homem trai, né? Porque lá atrás eu vi meu pai traindo a minha mãe, as minhas amigas foram traídas, aí mais tarde a mãe dos filhos, dos amigos dos meus filhos também separaram porque o marido traiu. Não, você começa a perceber um padrão, né? Um padrão ali que você vê. E aí você começa a questionar, mas isso é verdade? Todo homem trai? Existem homens que não traem? E aí você vai começar, a sua mente, né? Vai começar a buscar a resposta para aquilo ali. Homens que não traem. Aí vai começar a ver, vai começar a aparecer na sua vida de alguma maneira casais que vivem bem, onde as pessoas são leais umas às outras, que os homens são fiéis. E aí você vai começar a questionar. Então isso não é a verdade. Existe sim homens que não traem, né? E aí você começa a repetir isso na sua mente, começar a buscar pessoas que vivem bem, casais que vivem bem, casais que vivem sem a questão da traição. Isso vai começar a parecer enxurrada para você, né? Porque tudo aquilo que você foca a sua atenção, o teu sistema de ativação reticular, ele vai buscar ali no teu dia a dia elementos que corroborem aquilo que você pensa. Então ele vai começar a trazer cada vez mais vestígios, pistas que aquilo ali é realmente verdade. E é assim que é criada uma nova crença na sua vida, tá? Quando você para de olhar para aquela crença limitante, aquilo que causou a dor na sua vida, e começa a olhar para o oposto daquilo. Quando você começa a buscar, quando você começa a questionar as crenças antigas, você começa a ter a ciência de que existem outros caminhos, né? E aí, enquanto você parar de olhar para o errado e começar a olhar para aquilo que você quer viver, mais daquilo vai vir para a sua realidade. Eu tinha tantas crenças, gente, com relação a tantas coisas na minha vida. O fato de eu ser baixinha, eu não conseguiria ir muito longe na vida. O meu nome, por ser um nome muito simples, eu não conseguiria muito destaque na minha vida, porque as pessoas que eu via, que eram destaques nas redes sociais, na vida mesmo, tinham nomes diferentes, eu não tinha. Gente, é tanta coisa ridícula que a nossa mente cria, tá? Que a gente, depois que a gente aprimora o nosso olhar para esse tipo de coisa, né? Você olha para o teu mundo externo, olha para o teu redor. O que está se apresentando para você ali na sua vida? Então você sabe que aquilo ali de alguma forma está em ressonância com algo que você tem dentro de você. E aí você começa até a rir, né? Porque você realmente, quando começa a investigar dentro de você, você vê que realmente você tem uma crença ali, você tem uma verdade absoluta sobre uma opinião formada sobre aquela situação, né? E aí o seu trabalho é apenas identificar e questionar, tá? E focar no oposto daquilo. Tem no livro do Anthony Robbins, né?
que é um treinador, aí, um coach famoso, que ajuda milhares e milhares de pessoas, principalmente nos Estados Unidos. O livro dele é o Desperte o Seu Gigante Interior. Tem um exercício lá que ele fala mais de PNL, né, de programação neurolinguística, que é a questão da mente. Então ele fala lá, identifique as crenças que você tem com relação a determinado assunto, e do lado, crenças limitantes, faz uma linha e coloca crenças fortalecedoras, onde você escreve o oposto daquilo que está te limitando, né? E eu não entendia, né? Tinha uma frase assim, escreva aqui o que você gostaria de acreditar. Como assim? No início, que eu não entendi essas coisas de mentalidade, mas como assim as coisas que eu gostaria de acreditar? As coisas são como são. Aí hoje eu olho assim, gente, eu ainda era muito crua, né? Quando eu li aquele livro, ainda não tinha tanta consciência assim que a nossa mente cria a nossa realidade. E hoje eu vejo realmente tanto pessoas que acreditam que a vida é complicada, que conseguir as coisas na vida é difícil, só consegue se for pelo sacrifício, quanto as pessoas que não tem nada disso, que entendem que dinheiro é fácil, que dinheiro vem de todos os lugares e consegue realmente viver isso. Ambos estão certos. Por quê? Porque a mente dessas pessoas está reproduzindo aquilo que elas têm como verdade, tá? Então, as pessoas que falam que só conseguem que conseguem atingir um objetivo, pensando naquele objetivo, né, através das leis divinas, não sei o que, chegam lá. E as pessoas que pensam que não, que você tem que se esforçar, você tem que se sacrificar, você tem que trabalhar muito, tem que dar o teu sangue, trabalha enquanto eles dormem, blá blá blá, também chegam lá, né, à base do sacrifício. Se conseguirem manter, né, o objetivo, né, se conseguem pagar esse preço, também conseguem chegar lá. Então, assim, o que você tem colocado como verdade absoluta na sua vida? Tanto na área financeira, quanto na área profissional, na questão de relacionamentos, na questão da sua saúde. O que você acredita ser verdade com relação a isso? Coloca tudo isso aí no papel, tá? Principalmente naquelas áreas que você está passando por dificuldades gigantescas. E vamos analisar isso aí, né? Será que é verdade mesmo isso aí que você pensa? Será que não existem pessoas que vivem o oposto daquilo que você escreveu? Será que é sorte? Não, eu não diria sorte, né? Hoje em dia a gente sabe que a nossa mente realmente cria 100% da nossa realidade. Bom, quem ainda não é inscrito, aproveite agora e se inscreva ativando todas as notificações, tá? Pra você saber quando sair o próximo vídeo. Um super beijo, até o próximo!